Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandra Paula, eu sou mestranda da História Econômica, professora de crédito, de finanças e de contabilidade. E hoje eu vou estar aqui debatendo com vocês a Idade Média e o desenvolvimento econômico do crédito, um assunto muito importante para que nós possamos traçar o desenvolvimento, né, do comércio e, e a importância do crédito, juntamente com a moeda, para que isso fosse muito bem arquitetado e trouxesse benefícios, principalmente nas organizações, no conceito de é, documentos contábeis que pudessem realmente estruturar esse patrimônio da melhor forma possível, desde a Idade Medieval. Então, aqui, né, não há dúvida que o crescimento do comércio, ele corroborou massivamente com a evolução quanto às formas de troca que se desenvolveu através dos tempos, principalmente quando relacionado a fatores interligados entre moeda e crédito, e bem relacionados por Brodel, que diz, né, que tal como a navegação de alto mar ou como a imprensa, moeda e crédito são técnicas que se reproduzem e perpetuam por si própria e são uma única e mesma linguagem que toda a sociedade fala em seu modo. O que seria dizer que toda a sociedade fala em seu modo é que, quando se trata em questões de comércio, em questões financeiras, em questões contábeis ou econômicas, né, as questões que são arquitetadas, as questões que são lidas e interpretadas, são da mesma forma lidas aqui no Brasil e em outra parte do mundo. Com o objetivo de facilitar as operações para fim de maximização do patrimônio e poder, mesmo com os artifícios especulativos, em alguns casos aceitos pelos mercados. A questão é esse cuidado com o patrimônio, que vem desde a Idade Medieval, ou antes da Idade Medieval, que seria eu manter o meu patrimônio, ter cuidado com o meu patrimônio e projetar que esse patrimônio ele seja efetivamente, ele cresça, ele maximize no decorrer dos tempos. Mais propriamente, no que se refere às decisões dos capitalistas, né, em relação à melhor estratégia que são capazes de formular para seguirem em sua busca permanente pela valorização e pela defesa de sua riqueza patrimonial. O crescimento do crédito, né, a gente tem alguns documentos que trazem, e que Legoff, né, um historiador que trata sobre essa questão, ele traz, né, desde o século XIII, na cidade de Hansa, dados numéricos, né, nos livros de crédito instituídos em diversas cidades, como Hamburgo, Lubeck e Riga. Uma parte de Hansa se mostra frágil no único setor inglês, do qual há dados numéricos. Os hanseáticos souberam disponibilizar a seus sócios um regime muito favorável a eles, né, na regulamentação das dívidas, sinal da importância crescente do século no grande comércio do século XIII. É importante saber que existem esses livros, né, que datam do século XIII e que permeiam, e que têm informações de muita importância, e que tinham os relatos, tinham os dados de quem buscava crédito. Com esse apontamento, já se percebe que existia uma forma de controle que se racionalizava para, assim, melhorar a organização e consequentes ganhos tratados justamente por Legoff. Foi regulamentado, e as cidades instituíram, no fim do século XIII, livros de crédito que davam à operação uma garantia oficial. Já se vê alguns impeditivos para as atividades de crédito, como, por exemplo, a postura da igreja frente às atividades que se utilizavam de juros,
né, por questões da usura. Então, a igreja, ela controlava, de certa forma, essas questões e tentava não permitir, né, os juros, porque era uma questão fortemente trabalhada e que se remetia à questão da usura. A introdução da moeda de metal leve, né, como repercussão psicóvel em Novgorod, nessa última cidade, foi proibida qualquer venda de crédito no final do século XIII, dado, né, o controle que a igreja tinha como forma até, né, de impedir atividades de empréstimos a juros, tendo como pano de fundo a imagem de sofrimento, né, um inferno implacável aos pecadores que se utilizavam da usura. Restringiu, de certa forma, as atividades relacionadas ao crédito. De certa forma, né, mas não impediu que as atividades de crédito elas fossem realmente sendo cada vez mais desenvolvidas e utilizadas para o desenvolvimento do comércio. O empréstimo, ele fazia se acompanhar naturalmente do pagamento de um juro por parte do devedor. Ora, a igreja proibia que um credor cristão cobrasse esse juro de um devedor cristão, né? Mas temos alguns textos, por exemplo, Lucas 6, né, 35, que diz: não emprestarás a juros a teu irmão, quer se trate de um empréstimo em dinheiro ou em víveres, ou qualquer que seja, em que se exija juro. Em outra parte, também vemos, né, em outro livro, em Levítico, que diz que ao estrangeiro poderás emprestar a juros, mas emprestarás sem juros a teu irmão, né? Aí já se percebe algumas leituras e algumas possibilidades aí que se já se busca para que se ocorram as atividades de crédito, né? Nos séculos 14 e 15, houve desenvolvimento do comércio que levou à criação de novas formas de negócio, permitindo atender as necessidades cada vez maiores de dinheiro da cristandade, deixando de recorrer à utilização da moeda real, nascendo assim a letra de câmbio. Muito importante a letra de câmbio, que também remeteu às operações de crédito, né, e trouxe um desenvolvimento estrondoso para as atividades de comércio. Justamente nesse período, né, o princípio da letra de câmbio foi definido pelo historiador belga Raymond de Querouac da seguinte maneira: a letra de câmbio ela era uma convenção pela qual o doador fornecia uma soma de dinheiro ao tomador e recebia em troca um recibo de penhor pagável a termo, que é a operação de crédito, mas num outro lugar e numa outra moeda. Né? Imagina o crescimento que isso possibilitou na Idade Média. Né? Coisa assim, espetacular para o comércio. A letra de câmbio, ela favorecia o comerciante, né? E atendia as necessidades e oferecia-lhes oportunidades. Então, como que foi utilizado isso tudo? Né? Primeiro, como meio de pagamento de uma operação comercial, depois, como meio de transferência de fundos, isto em lugares que utilizavam moedas diferentes, como fonte de crédito, como ganho financeiro agindo sobre as diferenças e as variações do câmbio em lugar diverso no quadro assim definido. Importante que no século, né, destacar a atuação dos franciscanos no século XV, né, essa atuação. O que é certo e importante é que os franciscanos, mais para o fim do século XV, apenas fundaram estabelecimentos de crédito destinado a fornecer o mínimo de dinheiro necessário a fim de que muitas pessoas humildes pudessem prover as próprias existências. Interessante essa ligação com os franciscanos, desse acesso que, através do mínimo de dinheiro, né, esse acesso do crédito, poderia possibilitar uma vida digna, né, uma vida melhor aos pobres. Esses locais, né, que eram comandados ou que eram organizados pelos franciscanos se chamavam montépios, e tinha um capital inicial que era uns empréstimos que vinham, né, através das esmolas, né, um capital
que entravam no Montepio através das esmolas e que eram repassados para os pobres, né, narrando da seguinte forma: olha, o Montepio se constituía em geral a partir da pregação de um frade, na maioria das vezes um franciscano, seguida pela organização das instituições pela autoridade urbana, que arrecadavam um capital inicial por esmolas, doações, legados e testamentos, e designavam seus dirigentes e suas regras de funcionamento. Os inspiradores dos Montépios se esforçaram para garantir empréstimos gratuitamente, mas tudo o que puderam fazer por manter a taxa de juro em nível muito baixo, cerca de 5%. Né? É uma ideia assim considerada muito interessante, até porque ataca ou porque atua frente à pobreza, só por questões da própria igreja, né, a própria cultura da época, o Montepio, ele suscitou grandes ataques, porque essa questão dos juros, embora baixo, né, 5% de juros simples, ao ano, gerou, se levantou a utilização viram uma forma de usura, né? E nós verificamos a prática e as discussões em torno da usura, né? Ainda estavam vivas no fim da Idade Média, ainda se pensava muito, e a igreja controlava, de alguma forma, né, essas questões. Os controles dos bens e administração que foram sendo implementados dentro e fora da igreja trouxeram uma organização importantes demonstrativos, desenvolvimento da contabilidade. Então, muito interessante que no final do século XV, a questão da organização, da maximização do lucro, do controle do patrimônio, né, fizesse com que esses tão importantes controles desenvolvessem a contabilidade, que foi exatamente, né, na Idade Medieval. As conclusões de Jacques Follin começam por sublinhar a particularidade das práticas das ordens mendicantes, em especial dos franciscanos, trabalhando em alguns grupos emergentes de leigos do domínio, que mais tarde vai chamar-se economia. Esses novos hábitos demonstram certa racionalização da vida cristã, em seu conjunto, como já havia assinalado Max Weber, e que os antigos mosteiros, os capítulos das catedrais ou canônitos, os bispos, e o que há em torno dele, em primeiro lugar, o próprio papado, adotaram antes dos medicantes. Vale ressaltar um fato de grande importância, e aqui para a ciência, né, econômica, financeira e contábil, que foi o Frei Luca Pacioli, no final, né, em 1494, que ele publicou um livro chamado Suma de Aritmética, enciclopédia, né, destinada aos comerciantes, e da onde nasce realmente, onde nós temos a questão da contabilidade, né, do débito, do crédito. Então, foi realmente nesse controle que acontecia, nesse desenvolvimento na Idade Medieval. Que é essa leitura que nós fazemos hoje, exatamente que em qualquer parte do mundo nós fazemos a mesma leitura contábil para tomada de decisão, né? Essa beleza, essa riqueza que iniciou aí em 1494, né? Antes disso até, mas que foi publicado em 1494 pelo Frei Luca Pacioli. Esses demonstrativos, né, tem essa ideia, para cada débito tem um respectivo crédito, e faz com que essa ideia de patrimônio seja muito bem organizada e articulada. Assim como, né, tem algumas teorias que nos dizem, ou que nos trazem como o dinheiro, então é crédito, e nada mais que crédito. O dinheiro de A é a dívida de B. Com ele, quando B paga sua dívida, o dinheiro de A desaparece. Então, é toda a teoria do dinheiro.
As questões voltadas ao usura e pelo não aceite à cobrança de juros foi sendo substituída por causas econômicas e de interesse das classes dominantes. O que antes era um controle da igreja, né? Passamos agora realmente, né, as questões econômicas, de interesse econômico e de classe dominante. Conforme retratado acima, a percepção de que a contabilidade seria um importante caminho para análise de informações para a tomada de decisão e controle de patrimônio. De fato, né, uma ciência espetacular que, dentre tantas importância, utilizada para controlar e medir a maximização do patrimônio, que demonstra claramente o crédito como forma de obtenção de lucro, né? Uma coisa desenvolvida na Idade Medieval que foi sendo é, é, que foi sendo corrigida, que foi sendo aprimorada e que é tomada, e que é como o centro da base para a tomada de decisão das grandes empresas. O poder durante séculos estava na mão da igreja, foi sendo transferido, né, seja pelas instituições financeiras, seja pelos grandes potências, que são realmente mais astutos na arte de lucrar. Operações de crédito acontecem independente da utilização de moeda, gerando agilidade e facilidade no comércio, independente de que parte do mundo se esteja comercializando. Né? Há, portanto, uma circulação constante de dívidas e crédito por meio do banqueiro, que os reúne e os compensa no vencimento das dívidas. Esta é toda a ciência, como era, né, aproximadamente há 3.000 anos atrás. Né? E hoje nós vemos aí essa condição e essa evolução do crédito, que traz crescimento para as nações. Muito obrigada, um forte abraço a todos.